Infelizmente o grande acidente que tive na vida foi nos ralis e, portanto, isso também já deixou as suas marcas. Cresceu entre taças e capacetes e as corridas sempre estiveram presentes. José Pedro Fontes é um dos nomes sonantes do desporto automóvel e diz que esta foi a herança que a família lhe deixou. Hoje conta com 3 décadas de carreira e um talento que já o levou a colecionar um palmarés invejável. Filho de um dos pilotos de referência dos anos 80, Rufino Fontes, seguir o caminho das corridas era incontornável. Lembra-se de não perder uma prova do pai e de ver grandes nomes em pista. Sem se perceber, foi ganhando uma paixão. Tinha apenas 5 anos. O meu pai era piloto, um excelente piloto em Portugal, eu nasci nesse meio. O meu avô também estava ligado aos automóveis, portanto a minha vida foi sempre rodeada de pneus e gasolina. Até ele terminar a carreira fiz questão de estar sempre com ele e daí vem esta minha paixão. Apesar do ambiente de competição onde cresceu, José Pedro Fontes quis seguir pisadas diferentes. Durante muitos anos, ainda chegou a pensar que o futuro estava nas motas. Andava de moto todos os dias com amigos meus que depois foram pilotos de motas e bons e pensei que era por aí o meu futuro. Depois, numa ocasião, fui fazer um teste com um carro do meu pai, em que estava o meu pai e uns primos meus, e achei que podia ter algum jeito e o meu pai incentivou-me porque não queria que eu fosse piloto de motas, preferia que eu fosse piloto de automóveis. O pai alimentava o desejo que Fontes desse continuidade ao legado, já o filho evitou carregar essa responsabilidade. Tentou escolher uma disciplina onde não era conhecido para escrever a própria história. Mas no final ouviu as palavras do pai. Aos 17 anos, ingressou nos Fórmula com a ajuda do impulsionador da Fórmula 4, Arthur Lemos. Arrisquei em ir diretamente para a Fórmula 4 sem passar pelos karts. O meu pai era um piloto de circuitos, embora tenha feito ralis, era um piloto essencialmente de circuitos e, portanto, pareceu-me natural começar ali. Depois a Fórmula 4 foi, na minha opinião, a maior escola, se calhar, do mundo, na altura, e em Portugal, dos maiores pilotos que tivemos circuitos. E essa motivação levou-me a arriscar. Os primeiros passos já estavam dados. Apesar de estar em desvantagem em relação ao restante pelotão, agarrou a oportunidade como uma porta para voos maiores. O início foi atribulado e o pânico de perder falava mais alto. Mas com o tempo os resultados começaram a surgir e aí sim Fontes começou a pensar que poderia ter uma carreira de piloto. No primeiro ano que fiz de uma forma mais séria, perdi o campeonato por um ponto para o João Barbosa, que é um grande piloto que temos, que está nos Estados Unidos. Depois ganhei 2 vezes, eu penso que na era moderna da Fórmula 4 ninguém o tinha feito. Acreditava que podia fazer uma carreira, mas sempre cauteloso. Com 2 títulos nas mãos, José Pedro Fontes tinha tudo para começar uma carreira além fronteiras. Acreditava que conseguia ter a mesma sorte que Pedro Lamy, uma das referências do piloto na altura. Mas a falta de meios e patrocínios forçaram-no a abandonar o sonho. Portugal tem as limitações económicas que tem. Temos uma limitação, não temos nenhuma grande multinacional que possa apoiar as carreiras dos pilotos como os outros países têm. E quando não podes fazer aquilo que queres e vais para o outro lado, em certa forma é esforçado. Trancou o sonho na gaveta, mas não baixou braços. Arregaçou as mangas e deu início a um novo capítulo em território nacional. Virou-se para a velocidade. Uma disciplina que conhecia bem, mas que lhe trazia algum peso. Rufino Fontes já tinha dado cartas na disciplina e o nome de família ganho prestígio. Mesmo assim, lançou-se e entrou para ganhar, levando a bom porto o legado familiar. Ficou então na velocidade durante alguns anos, conquistou um título nacional e mais tarde regressou aos circuitos, onde somou mais títulos ao currículo. Eu tive de 92 ou 3 até 99 na velocidade, depois passei para os ralis,
até 2001, 2002, depois tive que voltar à velocidade porque acabou a equipa Fiat, depois voltei aos ralis e a verdade é que a minha passagem nos circuitos, em termos de títulos, é muito maior, não é? Porque eu ganhei 2 vezes os Fórmulas, depois ganhei 2 campeonatos de turismos, ganhei um campeonato de GTs, ganhei um campeonato de Sport Protótipos, portanto tenho 6 títulos nacionais absolutos de circuitos. Era feliz nas pistas e corria por gosto, mas o coração batia mais forte pelos ralis. O piloto já tinha tido contacto com a modalidade quando ainda corria na Fórmula 4, mas a experiência não correu como tinha imaginado. As coisas não correram muito bem em termos de acidentes, e então o meu pai mandou-me outra vez para os circuitos, mas a minha vontade não acabou, e depois, quando ganhei o título de turismos do Campeonato Nacional, consegui que a Fiat Auto Portuguesa, através do Miguel Fonseca, que é um grande entusiasta das corridas em Portugal e na altura era presidente da Fiat, me desse a oportunidade de ter um projeto profissional. E foi aos comandos de um Fiat Punto que o piloto começou a aventura nos ralis. Mais tarde, surge outro projeto com a Renault. Um começo positivo, onde foi campeão nacional da categoria Renault Clio RS 1600. O estímulo que faltava para permanecer nos ralis. Vitória atrás de vitória, esteve a um passo de se tornar campeão absoluto. Até que, em 2015, no Rally Casinos do Algarve, realizou finalmente o sonho ao tornar-se campeão nacional de ralis. No ano seguinte, a uma prova do fim, revalidou o título. A partir do momento em que se atinge um, ok, agora quero 2, agora quero 3. Fomos 2 vezes vice-campeões, mas ok, não correu, ou por sorte e por mérito dos nossos adversários, não conseguimos fazer, e portanto esse é o objetivo que eu entro, é tentar ganhar mais campeonatos. E quando se corre para ganhar campeonatos, também se correm riscos. Foi o que aconteceu em 2017, no Rally de Portugal, onde o piloto sofreu o maior acidente de carreira. José Pedro Fontes e Inês Ponte embateram no eucalipto 400 metros após a partida. Ambos ficaram feridos. O piloto partiu o fémur e a navegadora a bacia. Foi o momento mais negro na carreira de Fontes e deixou marcas. O meu pai sempre me explicou que nós não podemos ter medo, mas temos que ter respeito, e que é algo que pode acontecer e que temos que estar preparados para isso. E quando aconteceu, o meu receio era se voltaria a ser competitivo. Nunca pensei em nenhum momento desistir. A primeira coisa que perguntei em relação ao fémur, que não sabia da parte da coluna, foi quanto tempo que demorava, porque tinha um rally passado 3 semanas. Mas não voltou passado 3 semanas. A ansiedade do regresso era grande, mas os médicos recusavam-se a dar-lhe alta. Só voltou a pegar num carro de competição 9 meses depois. No primeiro teste que eu fiz, fomos rápidos. O problema não está no teste, o problema está depois no rally, porque o rally tem uma parte de improviso maior em que a tua confiança tem que estar ao mais alto nível. E demorou mais. Quando olha para trás, não se arrepende de nada. Diz-se um homem de sorte por ter tido a oportunidade de mostrar o que valia. Confessa que nem sempre teve momentos fáceis, mas sente que deu os passos certos para chegar onde está. Os caminhos percorridos deixaram-lhe marcas que fizeram dele aquilo que é hoje. Tive a sorte de muitas empresas confiarem em mim e durante muito tempo. E só agradeço isso, porque eu digo a muita gente, pilotos melhores que eu se calhar houve muitos e nunca puderam demonstrar o seu talento, mas acho que fiz bem as duas coisas. Não consegue descrever um só momento importante na vida, mas lembra-se de alguns especiais. Isso foi o meu primeiro Rally de Portugal, em que fomos almoçar e quando voltámos, por coincidência, a chave do meu Seat Ibiza
dava para abrir a mala do SEAT que tinha de estrada. E, portanto, a mala estava aberta e nós andamos meia hora à procura das chaves, já quase para não arrancar no rally, até que eu quis fazer os passos todos e quando fechei a mala do carro vi que a chave que estava lá não era do carro, mas era do carro de corridas. E quase que se perde a oportunidade de se estrear no Rally de Portugal. Essa foi uma, já não me recordava. Apesar de contar com uma carreira cheia e um currículo invejável, ainda guarda espaço para realizar mais um sonho. Se me perguntassem o que é que gostarias de ainda fazer, as 24 horas de Le Mans. Fora das corridas, José Pedro Fontes lidera uma estrutura de competição. Com uma vida profissional exigente, nem sempre é fácil conciliar as duas carreiras. Mas como diz o velho ditado, quem corre por gosto não se cansa. É impossível agora conseguir separar as duas coisas. Corro onde vários carros da nossa estrutura estão a correr e eu penso neles como o nosso. É frequente parar para ajudar um piloto que é meu rival no rally, mas que é piloto de Sport New. Mas eu tento gerir isso. Para mim, os rallies, eu tento que sejam parte das minhas férias. Férias que pretende fazer ainda por largos anos, pelo menos enquanto ainda se sentir competitivo. Sem falsas modéstias, admite que é um piloto de mão cheia, mas confessa que não é a pessoa certa para reconhecer o mérito. Deixa esse papel para os mais próximos, que sempre o ajudaram nesta jornada. Como o pai, que não lhe poupa elogios. É ótimo, não é? Os pais para nós são referências e o meu pai é a minha referência e fico muito feliz de ele ter orgulho em mim.